a nossa videoaula de matemática de hoje, teremos como conteúdo noções de volume. Vocês em casa pode estar aí pegando o seu material didático, tá? No caderno 3, capítulo 1, página 18, ok? Então, vamos lá? Para se calcular o volume do cubo, né? O cubo é uma figura geométrica que tem o formato de um dado. Nós vamos fazer, né, a multiplicação das suas dimensões, porque o cubo é chamado de uma figura 3D, por possuir 3 dimensões, 3 medidas, né? Que é o comprimento, a largura e a altura. Então, primeiramente, para calcular o volume do cubo, você tem que identificar o valor da medida de cada uma dessas dimensões, tá? O comprimento, como vocês podem observar na imagem, a largura e a altura. Por isso, é chamado de uma figura 3D, por possuir 3 dimensões, tá? Lembrando que o cubo tem medidas iguais, tá? Então, vamos lá ver um exemplo. Sabendo que a aresta de um cubo mede 2 centímetros, qual será o volume do cubo? Então, observem a imagem apresentada do cubo, que mede 2 centímetros de comprimento, de largura e de altura. Então, nós vamos fazer a multiplicação de cada uma dessas medidas, certo? Olha só o cálculo, observem só o cálculo, tá? Na tela, a resolução. Volume é igual a 2 centímetros vezes 2 centímetros vezes 2 centímetros. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, o resultado deu 8 centímetros cúbicos. Por que cúbicos? Porque toda vez que a gente for medir volume, a medida de volume, o resultado é em centímetro ou metro cúbico, que é elevado a 3, como você pode observar na imagem, tá bom? Então, nós vimos como medir o volume do cubo. E agora nós vamos ver a medida de volume do paralelepípedo, que é outra figura geométrica, tá bom? Então, o paralelepípedo é uma figura que tem o formato de uma caixa de sapato, tá? Vocês, com uma caixa de presente, vocês podem estar observando aí a altura, a largura e o comprimento. Então, também é uma figura 3D, mas diferente do cubo, porque o cubo tem medidas iguais. O paralelepípedo não, tem medidas diferentes, tá? Então, tem que identificar primeiramente a medida de cada dimensão dessa, tá? A altura, a largura e o comprimento, tá? Por isso também chamada de figura 3D, tá? Então, olha só o exemplo, como medir, tá? Então, o comprimento, a largura e a altura. O comprimento, 35, a largura, 10 metros e a altura, 20 metros. Então, eu vou multiplicar 35 vezes 10 vezes 20. Primeiramente, né, os dois primeiros, 35 vezes 10. Lembrando que multiplicação por 10 não é necessário cálculo. Repito 35 e acrescento um zero. Então, 35 vezes 10, tá? Multiplicamos os dois primeiros, 350. 350 vezes 20, né? Dá 7.000, tá bom? Então, 7.000, a medida aí é em metros, então o resultado vai ser em metros cúbicos, tá? Então, volume do paralelepípedo apresentado, 7.000 metros cúbicos, tá? Agora, vamos calcular o volume aí do baú, do caminhão. Então, olha só, para recapitular novamente, aí tem um formato de um paralelepípedo, tá? Onde nós vamos fazer a multiplicação da largura, do comprimento e da altura, tá? Observe as medidas, a largura, 3 metros, o comprimento, 6 metros e a altura, 4
metro. Então, eu vou estar multiplicando primeiro os dois primeiros. 3 vezes 6, 18. Vezes 4. 18 vezes 4, 72. 72 metros cúbicos, tá bom? Então, calcular tanto o volume do cubo como o valor do paralelepípedo, você tem que multiplicar, né, as 3 dimensões, largura, comprimento e altura, tá bom? E não esquecer de colocar o resultado, centímetro ou metro cúbico, certo? Então, a nossa aula de hoje, tá? Foi basicamente isso, tá? Noções de volume. E, após a nossa videoaula, você vai realizar uma leitura, caderno 3, capítulo 1, tá? Onde fala de noções de volume, das páginas 18 a 20. Em seguida, responder as páginas 21, 22 e a página 23, que são questões complementares, que você pode estar aí respondendo no livro mesmo, tá bom? E essa atividade você vai estar enviando até o dia 19/8, quarta-feira, tá? Até às 17 horas da tarde, certo? Então, a nossa videoaula de matemática de hoje se encerra por aqui e até a próxima. Beijos!